Vamos para mais um cafezinho? Bom, hoje eu quero falar de Self-Made Man, um outro mito que existe aí. Eu não sei se tanto na bolha dev, né? Mas eu acho que assim, ele existe na nossa sociedade, ele tem muito eco na bolha dev. Se a gente vê ali um eco e tem muito a ver com o mito de ontem, né? O mito da garagem, né? Para quem veio aí eu recebi algumas críticas ontem, porque algumas pessoas acharam que eu falei que a escola americana era muito boa. Assim, ela tem seus problemas, ela é muito boa em relação à brasileira. E é muito boa em determinadas áreas. Por exemplo, a americana é uma porta em termos de geografia, até porque eles têm que sustentar o mito de que eles são os salvadores do mundo, né? Então, assim, tipo, e outra coisa, eu lembro que isso aqui é um cafezinho, né? Eu sempre faço a estética do vídeo para dizer que, assim, isso aqui é vídeo sem roteiro. Eu acabei de chegar de deixar meus filhos na colônia de férias e eu não preparei roteiro nenhum. Tudo que tem aqui é digno de pesquisar mais. Às vezes eu coloco link, às vezes eu coloco errata, como tem no vídeo de ontem, né? Então, vamos ao vídeo de hoje, né? O que é o mito do self-made man? Vamos lá. Uh, Self-made man na cultura é aquele cara que se fez sozinho, né? É uma pessoa que, pelo trabalho, ele conseguiu criar um império e virou milionário, quiçá bilionário, né? Muitas vezes ele consegue até chegar a ser assim, alguém muito rico, e aí o filho do self-made man ali, que tem uma educação melhor, tem melhores oportunidades, ele vai conseguir se tornar aquele famoso milionário, bilionário, alguma coisa que o valha, né? É até engraçado, assim, quando eu vejo Self-Made Man, eu lembro muito do Poderoso Chefão. Pra quem não sabe, no Poderoso Chefão, no primeiro filme, ele conta a história da família do Vitor, né? Do Vitor Corleone. Filme que eu gosto bastante, assim. é, Mas não vou comentar aqui, né? E no segundo filme ele conta meio que a ascensão do Michael e a ascensão do Vitor, né? O Vitor Corleone, comparando a ascensão dos dois, assim, tipo, e a ascensão do Michael como dentro da própria família, né? O filme é muito interessante, assim, tipo, eu recomendo muito você assistir os três filmes, são muito bons mesmo, assim. É, é aquele filme que você tem que ver. Mas assim, por que eu comparo os dois, o Self-Made Man, ao Vitor Corleone, né? Principalmente ao Vitor Corleone, que é uma. Porque assim, o Self-Made Man, ele sempre surge. Se você vê as histórias do Self-Made Man, ele sempre surge numa expansão econômica, né? Aliás, é um dos grandes mitos aí que tem que o crescimento de crescimentos econômicos, né? Quando você tem um crescimento econômico repentino, assim, você tem brechas, né? Tipo, tá aí as grandes empresas de Big Tech, elas surgiram dentro de crescimentos econômicos inesperados. Ninguém esperava que o Google fosse o Google. Volta lá em 2002, 2001, 2000 e pergunta assim, qual que é a empresa que você espera que seja a maior empresa em 2020, né? 22, 24. Ninguém vai falar Google. Ninguém vai falar que a Meta teria a relevância que ela tem hoje. Ninguém falaria isso. Assim, por quê? Porque ninguém pensaria lá em 2000 que um buscador seria uma das principais empresas mais relevantes no mundo. Ninguém esperaria que uma rede social seria uma das principais empresas do mundo, né? Por isso que, assim, o self-made man, ele surge em brechas, né? Brechas tanto do capitalismo quanto da legislação, né? Aí você vai ter ali, tipo, quem que são os self-made men americanos, né? Um empreendedor imobiliário que surgiu na expansão imobiliária. Aliás, esses booms econômicos aí, a galera sempre. Tem muita gente que olha e tenta fazer várias análises, mas eu tava vendo uma análise que eu achei bem interessante esses dias, que esses booms econômicos que formam esses self-made men, né, que tem muito deles que são do setor imobiliário, eles surgem quando o país está com a migração de pessoas do campo para a cidade, né? Que aí tem esses booms econômicos, né? Por exemplo, o boom econômico do Brasil nos anos 70 não foi por causa de nenhum plano econômico bizarro que aconteceu. Foi só porque muitas pessoas migraram para a cidade. E aí, quando você tem essas pessoas migrando para a cidade, vocês tiram ela num sistema ali pré-capitalista, né? Um sistema ali que era basicamente mercantilista, de troca de mercadorias, né? Eu sempre que, assim, ouvi muito no sertão do Piauí lá, minha avó,
Era numa cidade do sertão que você vê que ali o capitalismo, na época, não tô falando dos anos 80, né? Ele não chegava a muito ponto. Tinha pontos de pessoas ali que praticamente viviam de trocas ali, tipo, bem primárias ali. Tipo, sei lá, a pessoa que vendia feijão, a pessoa que trocava o feijão. Ela chegava, trazia o feijão dela, vendia, trocava pelo arroz ali, ela tinha um cabritinho dela em casa, tipo. Então essas pessoas, elas são sacadas desse ambiente e são inseridas no ambiente urbano. Quando elas são inseridas no ambiente urbano, elas viram duas coisas: força de trabalho e força consumidora. E aí é onde surge o Self-Made Man e tem muita relação com o Vitor Corleone lá. Por quê? O que surge o Vitor Corleone? O que é o Vitor Corleone? O Vitor Corleone, o que aconteceu? Tem uma. Vou contar um pouquinho do segundo filme ali. Eles chegam da Itália, né? Ele era uma criança, praticamente. Ele chega como uma criança, né? Que veio da cidade de Corleone, que é muito dos imigrantes italianos. Eu sou de família italiana, né? Muitos imigrantes italianos, quando eles chegavam, eles não tinham um nome, né? Então eles botavam o nome da cidade. Vitor Corleone era a cidade, né? Era Andralini, acho que é o nome dele, na cidade dele, né? Vitor Andralini, alguma coisa assim, não lembro mais. Mas e aí ele chega, né? E aí a cidade de Nova York não deu moradia, não deu segurança, e tinha alguns mafiosos que exploravam ele. Então, o Vitor Corleone, que era uma pessoa que fazia pequenos roubos ali para sustentar, para suplantar a renda dele, porque eles ganhavam muito pouco naquela sociedade, ele começou a formar meio que a máfia para proteger as famílias italianas, né? Então, ele surge como uma brecha de legislação, uma brecha do Estado, para dar um suporte às pessoas que estavam ali. Então, o Self-Made Man, normalmente é essa história aí, tipo, é um cara que começou como camelô ali, começou a crescer, é uma pessoa boa, tem seus méritos, boa assim no sentido, não boa no sentido de ser uma boa pessoa de bons, mas uma pessoa que tem assim, um certo dom, por exemplo, o Self-Made Man brasileiro, a gente tem o dono do SBT, não vou falar o nome da pessoa que o Silvio Santos, né, vou falar mesmo, vai. O Silvio Santos é um comunicador nato, tipo, é um comunicador assim, se você nunca viu um programa dele, alguém que você não pode falar ali que, pô, esse cara não sabe se comunicar, esse cara não sabe entreter uma plateia. Tanto que eu lembro quando eu era criança, ele ficava no programa com mais de 6 horas no domingo, né? O programa dele, tinha diversos programas dele, ele comandava. E eram programas que entretinham, né? Assim, você tinha uma série de preconceitos, uma série de bizarrices, mas assim, o cara conseguia entreter, ele conseguia entregar aquilo que a população queria para um domingo à tarde, né? Digamos assim, né? A gente nunca espera nada de domingo à tarde na TV aberta, né? Mas naquela época você tem que entender que TV aberta era o que tinha de mais, o melhor entretenimento, principalmente depois do almoço do domingo, né? Que era uma coisa complicada, né? Então o self-made man tem muitas dessas características, né? Ele tá ali ancorado ali num crescimento, num setor de mercado que ainda não tem exploração, então ele consegue se fazer ali, né? E, uma pergunta que a gente tem que responder. Pô, tem espaço para um self-made man hoje? Tipo, o self-made man que a gente vê hoje, né? Eu sempre falo de um rapazinho que eu acho que ele tinha uns 28 anos, né? E saiu notícia aí porque ele fechou ele fechou Fernando de Noronha pro casamento dele, né? Aí fala assim, não, que ele é um self-made man, alguma coisa assim, falou assim, uma pessoa que se fez sozinha. A história é linda. O moleque, ele foi lá, fez um programa, e ele foi para Califórnia e apresentou o programa para um diretor de uma multinacional, né? E aí, tipo, eu sempre questiono essas histórias, porque primeiro que assim, a história é linda, né? Aí você para pra pensar, o moleque foi lá e fez o programa sozinho. Cara, o moleque teve tempo. Assim, é uma história bonita, serve para inspirar. Aí você tem que lembrar o que eu tô falando. Tô falando de mitologia dev, né? Eu não falei isso no começo. Mitologia dev, que é um contrário da mitologia antiga. Né? A mitologia da antiguidade revelava histórias verdadeiras, né? Histórias que poderiam ter um fundo de verdade. Né? A mitologia moderna são histórias para enganar as pessoas, para criar um ar que as pessoas vão se inspirar, mas na verdade ali é por enganação, né? Tá no meu primeiro vídeo da semana lá. Então volta aí
no meu canal aí, volta aí, existe uma mitologia dev, alguma coisa assim o nome, né? Então, o Self-Made Man, ele tá ali, e essa história, por exemplo, essa história de Fernando Noronha é uma história que basicamente me inspirou a fazer esse vídeo, né? Porque quando eu olho para aquele personagem, com aquela história, né? Porque assim, eu não olho para aquilo como uma pessoa, aquilo ali é um personagem, aquilo foi criado, aquele casamento foi feito para chamar atenção, para que houvesse uma nota de jornal, e que eu estou repercutindo, que eu não sei nem o nome da pessoa porque eu desprezo, né? Mas a pessoa vai te dar emprego, vai nada. Ai, como você é dev, você tem que ter muito cuidado com o que você fala. Nada, tipo, eu tenho um emprego e eu não tô preocupado aí. Eu duvido que alguém não vai me deixar de contratar porque viu o meu vídeo e falou, nossa, mas ele pode falar mal de mim. Eu não vou falar mal de bons empresários e boas pessoas e bons chefes, né? Falo mal desse tipo de pessoas que constroem essas imagens, né? E aí a notícia tava lá, a notícia falava que ele tinha apresentado o programa. E aí assim, tipo, peraí, como é que ele apresentou um programa para um céu de uma empresa na Califórnia? Primeiro assim, cara, você aí tem dinheiro para pegar um voo para Califórnia? Não tem. Eu não tenho, tipo, eu não tenho dinheiro para, pô, vou comprar um voo aqui, tipo, até tenho dinheiro, né, mas assim, eu vou gastar meu dinheiro com uma coisa que vale a pena, tipo, não vou ficar viajando para Califórnia para apresentar um programa. E aí, detalhe, assim, você vai gastar um dinheiro para apresentar um programa. Primeiro, assim, cara, como é que você consegue uma reunião com um diretor, primeiro um nível de diretoria aí, de qualquer nível de diretor, né? Diretoria ali, de uma empresa da Califórnia, cara. Você não consegue, cara. Tipo, a pessoa já tinha o quê? Já era uma coisa pré-armada, né? Ah, não, vai aí, vai apresentar e aí, tipo, cara, a pessoa já sabia que ia ganhar. Tipo, ninguém vai pagar um voo da Califórnia com fé. Ah, não, vou lá bater de porta em porta. Isso aí talvez existiu quando essas empresas eram empresas pequenas, em comunidades pequenas, e aí que todo mundo se conhecia. Hoje em dia é muito difícil, isso não vai acontecer, gente. Então, o Self-Made Man é uma história feita para criar um imaginário na nossa cabeça. Um imaginário de que aquela pessoa se fez sozinha, enquanto aquela pessoa não se fez sozinho. Ali teve um ambiente familiar. Eu tenho um vídeo sobre ambiente, eu vou ver se eu lembro. A maioria das vezes eu esqueço, deixa marcado aqui. Ele tem um ambiente familiar, um ambiente de amigos, né? Que, pô, conheço uma pessoa ali, você vai se apresenta e, ó, certeza que você vai conseguir esse investimento. Então tudo isso é uma mitologia, né? Amanhã eu vou procurar algum outro mito para falar. Eu tenho alguns aí, tenho alguns na cabeça. Se você quiser deixar sugestão aí. Meu cafezinho acabou. Lembre-se que isso aqui é um papo sem roteiro. É um papo sem. Muitas das coisas precisam ser comprovadas. Aí, tipo, se você acha que tem um self-made man aí que não tá numa brecha de mercado, deixa a história aqui, seja respeitoso aí, não vai falando que isso é pastiche, como eu vi um comentário, né? São comentários que, assim, pessoas que eu nem conheço me deixam comentários que para mim pareceram ofensivos, né? Então, agradeço muito o comentário, dar engajamento, mas, assim, eu peço só respeito, tá? Muito obrigado e bom dia para você.